Como diz o louvor do Samuel Mariano, é tempo de voltar, é tempo de nos arrepender, é tempo de nos apegar ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos chama, Ele me chama, Ele te chama. A voz dele está aqui no meu ouvido, está no teu ouvido, dizendo: vem, filho, volta. Eu li hoje um versículo e eu vou ler para você. Jeremias 33, 3, é muito conhecido. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Para quem não sabe, este versículo aconteceu em época crítica da história de Israel, em que eles não estavam se voltando para Deus, o povo de Israel não estavam se voltando para Deus. E aqui diz: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, ele estava encarcerado. Ele estava encarcerado. Você imagina que situação passava Jeremias? Deus mandou Jeremias clamar que coisas grandes viriam em tempo de guerra, em tempo de aflição. Aí a gente pega esse versículo que é tão lindo, tão maravilhoso, e diz assim: clama a mim e respondeste-ei. Você está em casa, sossegado, buscando ao Senhor e pedindo isso a Deus, e não imagina muitas vezes o momento em que passou aquele versículo. E esse versículo passou em um momento aqui em que Jeremias estava encarcerado. Esta palavra veio a Jeremias, daqui veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. O que nós estamos passando hoje, eu lhe pergunto, uma situação crítica também. Há algum tempo atrás, alguém lia esse versículo, não imaginava essa situação. Agora nós podemos colocar este versículo em um contexto tão verdadeiro quanto viveu Jeremias naquela época, em que ele estava passando uma situação crítica, assim como nós estamos passando. Nós estamos passando por neste momento, por uma situação difícil, onde nós estamos... A população brasileira, vamos dizer assim, o mundo todo está correndo um risco de ser afligido por vírus, assim como muitos já estão sendo. Pessoas já morreram por conta disso. Então é evidente, nós estamos podendo enxergar agora uma situação de conflito, e nós vemos também, eu olhando nas redes sociais, aí nós podemos ver as pessoas se apegando mais a Deus, e isso é maravilhoso. Apesar de estar em uma situação complicada, vamos enxergar o lado bom e extrair dele aquilo que Deus quer nos dar. Aquilo que Deus quer nos dar. Pessoas estão fazendo cultos através das redes sociais. E muitas pessoas estão assistindo cultos através das redes sociais. Estamos vivendo em uma época, eu acabei de assistir um vídeo, por exemplo, do pastor Samuel Mariano, ele falando sobre a questão de derrubar placa, de a pessoa esquecer placa e ver o quanto a igreja precisa se unir. E ele falou que esta é a época em que nós temos que nos unirmos mais ainda. Isso é uma pura verdade. Eu sou uma pessoa que falo muito sobre isso. E vivo isto. Como? Eu sou de uma igreja, mas eu dou estudo bíblico para pessoas de outras igrejas. Não é nas igrejas, eu dou na casa da pessoa. Estudos bíblicos particular. Não na intenção de pegar essa pessoa e trazer para a minha igreja. Eu não tenho essa intenção. A minha preocupação é porque ela se converteu, aceitou a Cristo, deixou seus maus caminhos, e a minha preocupação é que essa pessoa não abandone mais Jesus Cristo, que ela se apegue mais a Jesus Cristo, que ela entregue os seus caminhos para Jesus por inteiro e não seja enganado pela vida antiga que ele vivia, porque as tentações virão na intenção de derrubar este ser, esta pessoa. Então, eu dou esse estudo nessa intenção, esquecendo a placa onde ele está, porque o Deus que está numa igreja é o Deus que vai estar em outra igreja, o Deus que vai estar na minha igreja é o Deus que está na igreja dele. E onde é que está essa igreja? Aqui agora. Aqui. Irmãos, hoje nós podemos enxergar isso, que nós somos a igreja, porque estamos em casa. E quem não vai adorar agora em casa? Você não pode ir para a igreja. E aí? Agora está na hora de esquecer que o templo, não estou dizendo para você que quando passar essa época você não vai voltar para as igrejas, pelo contrário, é lá onde nos reunimos para adorar, buscar ao Senhor e vivermos em comunhão, celebrar os cultos de ceia, de missões e estarmos em comunhão entre os irmãos. É lá. O local certo são os templos. Só que nós somos igreja. E nós, como igreja, temos
que entender que a nossa missão é ganhar almas para o reino, e não para a Assembleia, e não para a Batista, e não para a Adventista, e não para a Presbiteriana, ou seja lá qual igreja você for. Nós não estamos aqui para ganhar pessoas para a igreja, para a placa. Não, nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Aí eu pergunto a você, será que o que importa nesse momento o que importa não é que uma pessoa seja salva? Imagina uma pessoa à beira da morte por conta desse vírus letal. À beira da morte, vai morrer. E você tem a oportunidade de levar Jesus para ela. Você vai falar sobre a sua igreja? Claro que não. Você vai falar sobre Jesus. Porque o que importa é que ela seja salva e vá para o céu. Então, irmão, mais do que nunca, nós temos que entender isso. Acabar com essas discussões, derrubar esses probleminhas besta de a minha igreja, a sua igreja, e entender que nós somos igreja. Quantas pessoas de diversas igrejas estão assistindo hoje pastores, pregadores de uma igreja, de uma determinada igreja? Então, irmãos, o que nós temos que fazer neste momento é viver como no tempo de Jeremias. O que Jeremias vivia? Vivia na presença do Senhor, mesmo em tempo de tribulação, mesmo em tempo de luta, mesmo em tempo de aflição. Deus está vendo a nossa situação. Deus está vendo o que nós estamos passando, irmão. Por que Ele não faz nada, irmãozinho? Por que Ele não faz nada? Irmão, o que Jesus quer, mais do que tirar esse problema, mais do que tirar, porque claro que Ele está preocupado com você, porque conforme Jesus Cristo diz, Ele cuida de nós mais do que cuida das plantas. Tem planta aí pegando vírus? Tem não, irmão. Tem não. Mas Ele cuida de nós. E como é que Ele cuida de nós numa situação dessa? Nos levando para perto dEle. Deus está nos chamando. É tempo de nós nos apegarmos a Deus. Acompanhar esta situação, ver essa situação e nos apegarmos a Deus. E aí quando isto passar, nós continuarmos apegados a Deus. Quantos testemunhos, escreva isso que eu estou falando, anote, decore, guarde isso que eu estou falando. Quantos testemunhos nós veremos mais para frente? Nós veremos muitos testemunhos, irmãos. Anote isso que eu estou falando, não é profecia, não. É uma visão que eu estou tendo de futuro. Nós veremos muitos testemunhos de pessoas que entregaram suas vidas nessa época, que foram curadas nessa época, que foram libertas de problemas emocionais, espirituais nessa época, de famílias se unindo nesta época, famílias que estavam intrigadas, pessoas intrigadas que não se falavam mais, tendo comunhão, pessoas que por conta de essa situação, por exemplo, de igreja, estavam desunidas, uma por causa de sua igreja, outra por causa de outra, nesse momento estão se unindo. Né? Então, pessoas que não acreditavam em Deus e passam a ver a situação como uma necessidade dele se apegar a Deus. Enxergue desta forma. Nós veremos muitos testemunhos, irmãos. Então, o tempo é esse, de clamar ao Senhor, para que Ele venha responder e nos anunciar coisas grandes e firmes. Então, as primeiras coisas grandes e firmes: salvação, almas se convertendo, curas, libertações espirituais, emocionais, pessoais, libertações. É um tempo também que você pode enxergar o quanto o dinheiro não é tão importante quanto a nossa salvação, a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal. Porque pessoas hoje estão impossibilitadas de buscarem renda. Pessoas que não têm assim, um ganho fixo, que trabalham autônomo, estão impossibilitados de buscar renda. Eu digo uma coisa para você: você está preocupado? Jesus Cristo cuida de você. Se tiver acabado todo o alimento, estiver no último arroz, no último feijão, acalme-se. Só faça orar. Deus Ele vai mandar para sua casa. Deus Ele vai lhe entregar. Ele vai te mostrar um caminho e vai te mandar alimento. Não se preocupe não, irmão. Não se preocupe. Deus Ele cuida de você. Mas uma coisa Ele te pede: entregue sua vida para Jesus Cristo. Entregue sua vida para Deus. Não deixe para amanhã, né? Não deixe para amanhã para entregar-se a Jesus. Ele está te chamando hoje. Quanto mais cedo o Brasil, o mundo se voltar para o Senhor, mais cedo Ele vai ser misericordioso em relação a este vírus, coronavírus que está se alastrando. Mas uma coisa é mais importante do que outra: a sua vida com Deus, a sua salvação, a sua entrega ao Senhor. Deus está conosco, Deus está vendo, Deus sabe. É isso que nós precisamos saber. Agora, mais do que tudo, nos entreguemos ao Senhor e confiemos em Deus, que Ele é poderoso, soberano, para fazer muito mais
Que Deus venha abençoar a sua vida e a vida de outros. Então compartilhe para que outros também sejam abençoados. E se inscreva neste canal, não na intenção de ficar famoso, não, né? Não é nessa intenção. É na intenção de que pessoas venham ouvir uma palavra que Deus me deu. Tenho vontade de passar, estou passando para você, quero passar para outras pessoas. Veja a verdade que eu estou passando para você. Então compartilhe esse vídeo e mostre para outras pessoas aquilo que Deus nos entregou e está entregando a você, e você vai poder entregar para outras pessoas. Que Deus abençoe e fique na paz.